Isso que você menciona também, Ana, sobre a militarização também é muito emblemático, a gente vê crescendo cada vez mais na América Latina também, inclusive o Equador agora, com o assassinato desse candidato à presidência, decretou um estado de exceção no país, então levará o exército às ruas. A gente tem também o exemplo do México, em que o exército também cumpre função de polícia, né, estando nas ruas e cumprindo as funções que normalmente são atribuídas à polícia em diversos estados do país, e isso se prolonga cada vez mais. No ano passado, o estado de Oaxaca, que é inclusive marcado por rebeliões e uma luta pela terra constante, foi o primeiro do país a prolongar essa presença do exército nas ruas. E também a gente tem o exemplo, claro, dos países que passaram por grandes rebeliões nos últimos anos, e todas essas grandes rebeliões foram acompanhadas pela resposta do Estado de militarização, estado de emergência, estado de exceção. Então a gente tem, por exemplo, o Chile, né, que você mencionou no seu comentário, teve a rebelião em 2019, o exército foi levado à rua. A gente teve também o exemplo do Equador, que os militares também foram levados à rua. Então, Ana, é realmente um cenário de militarização muito forte aqui no subcontinente, né? E a gente pode, inclusive, fazer uma relação, já que a gente está falando de militarização da América Latina, com o assassinato do Fernando Villavicencio, com o assassinato da Marielle Franco, que nós já tratamos aqui no nosso programa, inclusive. Se a gente for parar para analisar, uma situação até um pouco semelhante. Eram dois candidatos, no caso, ele candidato à presidência e ela uma vereadora, que, em certa medida, denunciavam crimes, né, de grupos paramilitares. E o que aconteceu foi que as classes dominantes, né, esses grupos paramilitares, que têm interesses, representam interesses das classes dominantes locais, inclusive, eles vão exterminando essas pessoas, vão selecionando e vão exterminando essas pessoas como forma de garantir ali a sua dominação política. Então a gente vê, por exemplo, o assassinato desse candidato à presidência. Isso não representa um país democrático. Exato, Tony. Algo que eu acho que a gente pode extrair também é que como esses grupos paramilitares, e principalmente esses grandes grupos paramilitares, né, estão sempre também profundamente vinculados a determinados grupos políticos do país. Então aqui a gente tem, né, o caso da Marielle, que fica evidente a ligação desses grupos paramilitares com determinadas agremiações políticas. A gente tem também, com a extrema-direita, como você muito bem coloca, a gente tem também agora o caso do Equador, em que o grupo Los Lobos, que reivindicou a autoria do atentado, ele disse, a gente atacou porque ele não honrou com as promessas da propina que a gente deu para ele. E outros políticos corruptos que também não honrarem com as promessas também serão alvejados, né? Então fica também evidente ali a ligação desse grupo com essas agremiações. A gente tem também o emblemático caso do México. Eu lembro daquele desaparecimento de 43 estudantes em Ayotzinapa, envolvendo o exército, envolvendo a polícia e envolvendo também esses cartéis, esses grupos paramilitares. Então é um cenário da militarização que a gente mencionou, de uma forte presença desses grupos paramilitares, e todos eles vinculados entre si, né? Esses grupos, as Forças Armadas, as agremiações políticas. É uma interconexão assim, né, desses grupos, e que revelam um nível de podridão mesmo desse velho sistema político, como você apontou no seu comentário, né? Não, e fica cada vez mais claro mesmo as ligações e como esses grupos paramilitares, pessoal daí de casa que está assistindo a gente, eles funcionam como a via não oficial do Estado de promover as suas políticas mais nefastas. Então, execuções, extermínio, a gente tem visto que esses grupos paramilitares, como aconteceu no caso da Marielle aqui no nosso país, mas aconteceu também lá no Equador agora, ainda que sejam casos distantes, porque, por exemplo, esse rapaz que foi morto, segundo esse grupo paramilitar, ele recebeu propina. No caso da Marielle é diferente, não se tratou disso, se tratou das denúncias feitas a esses grupos paramilitares. E fica cada vez mais evidente a ligação do velho Estado com esses grupos e como esses grupos atuam justamente para promover sua política nefasta pelas vias não oficiais, por debaixo das cobertas. E isso é uma coisa assim terrível mesmo, e que tem que ser denunciado, porque no final das contas isso representa um maior um aprofundamento
da exploração e da opressão dessas massas populares. Imagina, se eles fazem isso com um candidato à presidência, imagina o que eles não fazem nas encobertas com as massas populares desses países. Então é algo assim para a gente levantar a reflexão.